boa noite e bem-vindo ao Sonhos do Sertão. Se você está chegando agora, este é um lugar onde as histórias caminham devagar, onde a palavra não tem pressa, onde o tempo se ajeita ao seu lado, como quem senta à porta de casa para ouvir um conto antigo. Aqui, as histórias são feitas para acompanhar você até o sono chegar. Histórias longas, profundas, narradas com calma. Histórias que lembram o ritmo da noite, o silêncio do sertão e o jeito manso de quem conversa olhando nos olhos. Hoje, vamos caminhar juntos pela vida de uma figura que, para muitos, não é apenas personagem histórica. É presença, é devoção, é símbolo, é mistério, é fé. Hoje, vamos seguir pelas estradas poeirentas do Cariri para reencontrar Padre Cícero Romão Batista, o homem que virou mito, o mito que virou conselheiro, o conselheiro que virou santo no coração do povo. Acomode-se, respire fundo, sinta o corpo repousar. A história vai começar, devagar, como a noite chegando sobre as casas simples do interior. Capítulo 1. O sertão antes do mito. Antes de existir Padre Cícero, existia o sertão. Um sertão grande, silencioso, quente. Um sertão onde o vento levantava poeira fina, avermelhada, que se agarrava às roupas e aos cabelos como se quisesse fazer parte da pele das pessoas. Um sertão de gente forte, acostumada a esperar pela chuva como quem espera por milagre. E, quando ela vinha, celebrava como se fosse festa. Esse sertão não era apenas cenário, era personagem. Tudo nele tinha vontade própria. O sol que queimava sem pedir licença, a terra que se abria em fendas largas, os açudes que secavam e enchiam como respiração, o canto distante dos galos ao amanhecer e a lua grande iluminando os caminhos de terra batida. Era um mundo onde o tempo não corria, escorria, devagar, com pausa, com silêncio. E foi nesse mundo que Padre Cícero nasceu. Naquela época, o Nordeste era ainda mais marcado pelo contraste entre abundância e escassez. Havia regiões verdes, mas havia também terras duras, castigadas pela seca. Era preciso saber ler o céu, saber ouvir o vento, saber interpretar sinais que não estavam nos livros, mas na vida. O povo aprendia cedo que sobreviver era ato de resistência e que fé não era luxo, mas sustento. As famílias se reuniam à noite, à luz de lamparinas, contando histórias, rezando terços, compartilhando o pouco que tinham. O sertão era duro, mas era vivo e, acima de tudo, era comunitário. Ninguém existia sozinho. Cada pessoa era parte de uma rede invisível de apoio, ajuda, esperança. Foi nesse ambiente que a figura do padre já tinha importância imensa, muito antes de surgir alguém chamado Cícero Romão Batista. O padre era o conselheiro, o mediador, o que sabia ler, o que conseguia escrever, o que interpretava notícias, o que batizava, casava, enterrava, o que orientava disputas familiares, o que explicava a Bíblia ao povo, o que confortava nas perdas, o que abençoava nas incertezas da vida. No sertão, a religião não era teoria, era prática diária, era alívio, era esperança. E todos esperavam, um dia, encontrar alguém que fizesse aquilo com amor, com verdade, com entrega. Alguém que entendesse o povo, alguém que falasse sua língua, alguém que se importasse. Mas ninguém poderia imaginar que esse alguém seria um homem tão pequeno de estatura e tão enorme de influência. Antes de Padre Cícero existir como nome, existiam as necessidades que moldariam sua missão. A falta de médicos, a falta de escolas, a falta de justiça, a falta de pão, a falta de água, a falta de proteção. O povo sertanejo carregava essas faltas como quem carrega pedras no bolso, e carregava também seus medos: medo da seca, medo da fome, medo das doenças, medo das violências, medo do abandono. Mas havia um medo ainda maior, o medo de ser esquecido. Em meio a tudo isso, a fé funcionava como ponte entre a dor e a esperança, e cada comunidade aguardava alguém que pudesse liderar com firmeza, carinho e compreensão. Alguém que soubesse que fé não se impõe, se oferece. A paisagem do Cariri, região que um dia acolheria a figura de Padre Cícero, era marcada por contrastes profundos. De um lado, a caatinga árida, do outro, brejos e oásis inesperados.
árvores retorcidas, galhos secos, mandacaros erguidos como sentinelas. E quando a chuva chegava, tudo se transformava. O chão rachado ficava úmido, o verde brotava tímido, a vida explodia em detalhes. Esse contraste se tornaria a metáfora perfeita para a vida de Cícero. Um homem que floresceu onde ninguém esperava. O povo sertanejo tinha maneiras próprias de entender o mundo. Acreditava em sinais, acreditava em sonhos, acreditava em presságio. Para eles, nada era só coincidência. Se uma ave cruzava o céu de um jeito específico, era aviso. Se o vento soprava mais fresco ao entardecer, era mudança chegando. Se alguém adoecia de repente, era desequilíbrio, físico ou espiritual. Se uma palavra era dita na hora errada, carregava peso. Esse imaginário, essa visão simbólica da vida, moldava o modo de viver e moldaria profundamente a trajetória de Cícero. Antes de o chamarem de padre, antes de o chamarem de santo, antes de o chamarem de conselheiro, ele seria apenas um menino, mas não um menino comum. O sertão já esperava por ele, do seu jeito silencioso, porque há histórias que parecem nascer antes das pessoas, parecem pairar no ar, aguardando o momento certo para se materializar. A história de Padre Cícero era assim. E agora, que o cenário está pronto, que o sertão respira ao fundo, que o silêncio se espalha como noite chegando, seguiremos para o começo de sua vida, não com pressa, não com explicação acadêmica, mas com o ritmo que esta narrativa merece. Um ritmo feito para ouvir antes de dormir, um ritmo feito para descansar a mente, um ritmo feito para entender o homem antes do mito. Capítulo 2. Infância, fé e silêncio. Cícero, Romão Batista, nasceu em 24 de março de 1844, na pequena e silenciosa cidade do Crato, no coração do Cariri cearense. Naquele tempo, o Crato era mais um entre tantos recantos do sertão que cresciam devagar, seguindo o ritmo da natureza, das colheitas e das rezas que marcavam a vida das famílias. A casa onde Cícero nasceu era simples, como tantas outras. Telhado de barro, paredes caiadas, um pequeno alpendre onde a família se reunia ao final do dia para conversar, costurar, descascar feijão. Nada ali sugeria grandeza. Nada ali indicava que aquele menino se tornaria um dos nomes mais fortes da fé popular brasileira. Mas havia algo diferente nele, algo que só se percebe olhando com mais cuidado, com mais quietude. Um silêncio. O silêncio na infância de Cícero não era ausência, era presença. Ele falava pouco, observava muito, absorvia o mundo ao redor com uma intensidade que só as crianças muito sensíveis carregam. Enquanto outros meninos corriam pelos quintais, chutavam pedras, caçavam passarinhos ou brincavam de vaqueiro, Cícero se afastava um pouco, sentava sob a sombra de alguma árvore e observava o movimento da vida. O canto dos galos, o mugido distante do gado, o barulho das panelas, o chamado das mães, o vento soprando poeira na estrada. Era como se ele estivesse sempre em estado de escuta. Uma escuta que não era apenas física, era espiritual. Sua família era profundamente religiosa. Rezava o terço à noite, participava das missas dominicais, seguia as festas da igreja com devoção. A fé não era obrigação, era ar. E Cícero respirava essa fé de maneira natural, não por imposição, não por medo, mas por inclinação de alma. Desde cedo, mostrava encantamento pelo sagrado. Gostava das histórias bíblicas, gostava das imagens dos santos, gostava do cheiro de incenso, da luz das velas, das procissões que caminhavam devagar, como se o tempo se curvasse diante delas. E, sobretudo, gostava da figura do padre. O padre, para ele, era alguém que sabia coisas profundas, coisas que não estavam nos livros da escola, mas no coração das pessoas. Há relatos de que, ainda menino, Cícero celebrava pequenas missas improvisadas, usando pedaços de pão amassado, flores do quintal e uma toalha simples. As crianças do bairro vinham assistir, sentavam no chão. E Cícero, sem entender exatamente o que representava, imitava gestos, repetia palavras que ouvira na igreja, tentava recriar aquele mistério que o encantava. Era brincadeira, mas também era vocação.
O que começa como jogo, às vezes é apenas a primeira forma daquilo que mais tarde se tornará destino. A infância de Cícero também foi marcada por perda, algo comum no sertão, onde doenças simples podiam se tornar fatais. Essas perdas o tornaram ainda mais introspectivo. Ele não falava sobre dor, guardava, transformava silêncio em oração. Esse traço o acompanharia por toda a vida. A capacidade de transformar sofrimento em intercessão. Onde muitos viam tragédia, ele via oportunidade de ajudar. Onde muitos viam ausência de respostas, ele buscava sentido. Certa vez, quando tinha por volta de 12 anos, dizem que Cícero presenciou algo que marcaria profundamente sua vida espiritual. Conta-se que, durante uma das secas severas da região, quando o gado morria e a fome rondava as casas, a comunidade se reuniu para rezar pedindo chuva. As pessoas se ajoelharam na praça, mães com crianças nos braços, homens cansados, agricultores desesperados. O menino Cícero observava tudo e, naquele momento, algo dentro dele se moveu. Uma compaixão tão grande que parecia maior que seu próprio peito. Um desejo intenso de aliviar o sofrimento do povo. Uma vontade profunda de se oferecer ao bem. Ele não sabia o que fazer, mas sabia que queria fazer algo. Esse sentimento, essa mistura de compaixão e responsabilidade, seria a base de toda a sua trajetória. Aos 13 anos, Cícero fez uma promessa que mudaria o rumo de sua vida. Se um dia tivesse condições, dedicaria sua existência a Deus e ao povo sofrido do sertão. Não foi promessa feita em público, foi silenciosa, íntima, e as promessas feitas em silêncio costumam ser as mais fortes. Sua família, percebendo sua inclinação religiosa, começou a alimentá-la. O tio, que tinha melhor estudo, o incentivava a ler. A mãe o levava às funções religiosas. Os padres do Crato o acolhiam com simpatia. Cícero aprendia rápido, muito rápido. Tinha facilidade com leitura. Tinha memória prodigiosa. Tinha sensibilidade rara. Mas tinha algo mais importante que tudo isso. Uma vocação ardente. Vontade de servir. Vontade de acolher. Vontade de consolar. Mas o caminho até o sacerdócio não seria simples. Os estudos exigiam deslocamento. Os recursos eram poucos. A vida no sertão era dura. Ainda assim, Cícero persistia. Ele acreditava, não com arrogância, mas com humildade, que Deus o chamava. E quando alguém acredita que é chamado, nenhuma dificuldade realmente impede, apenas adia. Aos 14 anos, Cícero teve um sonho que contaria mais tarde aos mais próximos. No sonho, ele se via guiando uma multidão cansada, magra, aflita, e ele caminhava à frente, segurando uma lamparina que iluminava o caminho. Ele não falava nada, mas sua luz mostrava onde pisar, mostrava onde havia pedra, onde havia buraco, onde havia espinho. Quando acordou, ficou inquieto. Não entendeu o sonho imediatamente, mas o guardou. E esse sonho, anos mais tarde, seria interpretado como profecia. A infância de Cícero terminou sem grandes festas ou transições marcadas. Termina como terminam as infâncias do sertão, no trabalho, na responsabilidade, na fé. E termina com um menino que, sem saber, já carregava dentro de si a semente de uma autoridade espiritual que se espalharia por todo o Nordeste. Agora, ele precisava crescer, precisava estudar, precisava seguir seu chamado. Era chegada a hora de dar o primeiro passo para longe de casa, não para se afastar, mas para se preparar, porque o povo que ele ainda nem conhecia já precisava dele. E Deus, na sua sabedoria silenciosa, já o chamava pelo nome. Capítulo 3. O chamado religioso. O chamado religioso não chega como um trovão para quem nasce no sertão. Ele chega como brisa, como insistência, como algo que não grita, mas não se cala. Para Cícero Romão Batista, esse chamado nunca foi uma dúvida. Foi uma certeza tranquila, daquelas que não precisam de confirmação constante. À medida que a infância ficava para trás, o desejo de servir a Deus e ao povo se tornava mais claro. Não como ambição, não como projeto pessoal, mas como caminho natural. Era como se tudo ao seu redor apontasse para isso.
os livros religiosos que devorava com atenção, o silêncio confortável que encontrava na oração, a escuta paciente dos mais velhos, a sensibilidade diante do sofrimento alheio, tudo convergia. Mas seguir esse chamado exigia movimento, exigia saída, exigia esforço. E sair, para um jovem sertanejo do século XIX, não era simples. A família precisaria abrir mão da presença dele. O dinheiro era curto. As condições de estudo eram limitadas. Ainda assim, com o apoio dos parentes e da comunidade, Cícero partiu para estudar. Primeiro, em colégios religiosos da região. Depois, em seminários. Cada deslocamento era uma ruptura silenciosa. Ele deixava para trás o cheiro da terra molhada, o som conhecido das noites do crato, o aconchego da casa simples, mas levava consigo algo mais importante: o povo. O povo sempre ia com ele. No seminário, Cícero se destacava, não por ser expansivo, não por disputar atenção, mas pela profundidade. Ele estudava com disciplina, lia com devoção, rezava com constância, tinha facilidade com filosofia e teologia, mas o que mais chamava a atenção era sua postura, nunca arrogante, nunca distante. Enquanto alguns colegas buscavam prestígio, Cícero buscava entendimento. Enquanto outros se preocupavam com hierarquia, ele se preocupava com serviço. Havia nele uma compreensão muito simples e muito profunda do sacerdócio. O padre deveria ser ponte. Ponte entre Deus e o povo, nunca muro. E essa compreensão moldaria toda a sua trajetória. Os superiores percebiam algo diferente naquele jovem franzino, de fala mansa e olhos atentos. Ele não era rebelde, não era contestador direto, mas também não era submisso cego. Cícero obedecia, mas obedecia com consciência. E isso, mais tarde, lhe traria conflito. Durante os anos de formação religiosa, ele viveu uma fé intensa, mas equilibrada. Não se entregava a extremos, não buscava êxtases público. Sua espiritualidade era silenciosa. Rezava longas horas, meditava com frequência, cultivava uma relação íntima com o sagrado e, mais importante, sempre relacionava a fé com responsabilidade social. Para ele, oração sem ação não fazia sentido. Foi durante esse período que amadureceu dentro dele a imagem do padre do povo. Não um padre distante, não um padre de púlpito elevado, mas alguém que caminha junto, alguém que senta à mesa, que escuta antes de falar, que entende a realidade antes de julgar. Esse tipo de padre quase não existia nos centros urbanos, mas fazia todo o sentido no sertão. Quando chegou o momento da ordenação sacerdotal, não houve euforia, não houve celebração excessiva. Houve serenidade. Cícero foi ordenado padre em 1870, aos 26 anos. Era jovem, mas trazia no corpo e na alma uma maturidade incomum. Ele não recebeu o sacerdócio como privilégio, recebeu como missão, e toda missão exige entrega. Logo após a ordenação, surgia a pergunta inevitável: onde servir? Para muitos padres recém-ordenados, as escolhas passavam por lugares estratégicos, cidades maiores, possibilidades de crescimento dentro da igreja. Para Cícero, a escolha foi diferente. Ele não buscava visibilidade, buscava necessidade. E foi assim que Juazeiro começou a entrar em sua história. Naquela época, Juazeiro era apenas um pequeno povoado, ligado ao Crato, um lugar quase esquecido, com poucas casas, muita pobreza e quase nenhuma assistência religiosa frequente. Exatamente o tipo de lugar que clamava por presença. Cícero aceitou a missão com naturalidade. Não viu aquilo como rebaixamento. Viu como coerência. Se Deus o chamara para servir o povo, aquele povo estava ali. Quando chegou a Juazeiro, o que encontrou foi dureza. Casas simples, gente sofrida, pouca estrutura, quase nenhuma esperança. Mas também encontrou algo poderoso: fé. Uma fé simples, profunda, resistente. O povo não precisava de discursos complexos, precisava de acolhimento. E isso Cícero sabia oferecer. Desde os primeiros dias, ficou claro que aquele padre não seria como os outros. Ele visitava as casas, conversava longamente, perguntava sobre a vida, ouvia mais do que falava. Não se colocava acima, se colocava ao lado.
Aos poucos, o povo passou a confiar. E confiar, no sertão, é um processo lento e sagrado. O chamado religioso de Cícero não se encerrava na ordenação. Na verdade, ali ele apenas começava. O sacerdócio seria o instrumento, mas o que ele exerceria de fato era uma liderança espiritual profunda, uma liderança que surgiria do contato direto com o sofrimento humano. E isso transformaria não apenas Juazeiro, mas todo o Nordeste. Agora, o jovem padre estava diante de algo que não aprendera nos livros: a vida real do povo, a fé vivida no limite, a esperança testada diariamente, a dor que não encontra explicação teológica simples. E foi ali, nesse chão duro, que Padre Cícero começou a se tornar mais do que padre. Começou a se tornar referência, mas isso ainda levaria tempo. Antes, ele precisava compreender Juazeiro, viver Juazeiro, sentir Juazeiro. É isso que veremos a seguir. Capítulo 4. Juazeiro antes de Juazeiro. Antes de Juazeiro se tornar cidade. Antes de virar destino de romeiros. Antes de ser sinônimo de fé e promessa. Juazeiro era apenas um ponto esquecido no mapa. Um pequeno arraial ligado administrativamente ao Crato, formado por poucas casas de barro, algumas ruas sem traçado definido e uma população marcada pela pobreza e pelo abandono. Não havia ali infraestrutura, não havia presença constante do poder público. E a igreja aparecia apenas de forma esporádica. Juazeiro era silêncio. E, para muitos, o silêncio significava esquecimento. Quando o padre Cícero chegou, encontrou um povo desacreditado, não da fé, mas do cuidado humano. Pessoas que haviam aprendido a não esperar muito, que sobreviviam com o pouco que tinham, que rezavam não por milagre grandioso, mas por força para continuar. O chão era seco, a comida escassa, as doenças frequentes, a instrução quase inexistente, mas havia algo pulsando ali, uma fé teimosa. E foi essa fé que encontrou eco na presença daquele padre de fala mansa e olhar atento. Padre Cícero não tentou mudar Juazeiro rapidamente, não chegou com grandes planos, não impôs regras rígidas, não fez discursos grandiosos. Ele observou, sentou nas portas das casas, escutou histórias longas, aprendeu os nomes das pessoas, entendeu as relações familiares, percebeu os conflitos silenciosos. Juazeiro foi se revelando para ele pouco a pouco, e ele respeitou esse tempo. A primeira mudança foi simples, mas profunda. Presença constante. O povo sabia agora que havia um padre ali. Um padre que não ia embora depois da missa, que não se distanciava após o sermão, que permanecia. Essa permanência gerou confiança, e a confiança abriu espaço para algo maior. Padre Cícero começou a organizar a vida religiosa da comunidade. Missas mais frequentes, momentos de oração coletiva, ensino do catecismo às crianças, orientações simples sobre comportamento, convivência, respeito. Mas, diferentemente de muitos líderes religiosos da época, ele não falava apenas de pecado, falava de dignidade, falava de cuidado, falava de responsabilidade compartilhada. Para ele, fé não podia existir sem melhora concreta da vida. Aos poucos, Juazeiro começou a se transformar, não fisicamente, mas espiritualmente. As pessoas passaram a se sentir vistas, passaram a se sentir orientadas, passaram a se sentir parte de algo. E isso muda tudo. Padre Cícero percebeu rapidamente que a maior carência do povo não era só espiritual, era material. Faltava trabalho, faltava organização, faltava estrutura mínima. E, mesmo sem formação administrativa, ele passou a atuar como mediador, conselheiro e orientador. Ajudava nas disputas familiares, intervinha em brigas de terra, recomendava práticas de economia e cooperação, incentivava o cultivo da terra quando possível. Juazeiro passou a ser, pouco a pouco, um espaço de ordem no meio do caos sertanejo. O padre se tornava referência não apenas religiosa, mas moral. Quando alguém tinha dúvida, ia até ele. Quando alguém precisava decidir algo importante, buscava sua opinião. Quando alguém estava perdido, sentava à sua frente e falava. E Padre Cícero ouvia. Ouvir se tornou seu principal gesto. Esse modo de agir despertava algo novo.
autoridade sem imposição. Ele não precisava ameaçar, não precisava gritar, não precisava punir. Bastava sua palavra calma. E o sertanejo respeita isso. Juazeiro começou a atrair pessoas de fora, não ainda como romeiros, isso viria depois, mas como pessoas em busca de orientação, conselho, equilíbrio. Gente que ouviu dizer que ali havia um padre que escutava, que ali havia alguém que se importava. E essas histórias se espalham rápido no sertão. O crescimento não foi planejado, foi orgânico. Mais casas surgiram, mais famílias se estabeleceram. A vida comunitária ganhou novo fôlego. E Padre Cícero estava no centro disso, não como líder autoritário, mas como eixo. Ele não se colocava como santo, nunca se proclamou milagreiro, nunca buscou fama. Mas algo curioso começava a acontecer. O povo começava a projetar nele aquilo que mais precisava: esperança. E quando uma comunidade deposita esperança em alguém, essa pessoa deixa de ser apenas indivíduo, passa a ser símbolo. Padre Cícero percebia isso, e isso o preocupava. Ele tinha consciência de seus limites, sabia que era apenas humano, sabia que errava, sabia que não podia resolver tudo, mas também sabia que abandonar aquele povo seria quebrar algo muito profundo. Então ficou. E ficar, naquele contexto, era ato de coragem. Juazeiro, antes de Juazeiro, era isso: uma semente plantada em solo duro, regada por fé simples, cuidada por um homem que compreendia que liderar não é mandar, é servir. Essa semente cresceria, e cresceria rápido, mas antes disso, algo extraordinário e profundamente controverso aconteceria. Algo que colocaria Padre Cícero no centro de um dos maiores conflitos entre fé popular e autoridade oficial da Igreja no Brasil. E é para esse momento decisivo que caminhamos agora. Capítulo 5. O milagre e a ruptura. Há acontecimentos que dividem a vida em antes e depois. E há acontecimentos que dividem a história inteira de um povo. O que aconteceu em Juazeiro, no final do século XIX, foi mais do que um episódio religioso. Foi um ponto de ruptura entre o sagrado institucional e a fé vivida pelo povo simples do sertão. Foi ali que Padre Cícero deixou de ser apenas o padre de Juazeiro e passou a ser, para muitos, alguém escolhido por Deus e, para outros, alguém perigoso. Era o ano de 1889. Juazeiro seguia seu ritmo simples, com missas, rezas e pequenas transformações guiadas pela presença constante do padre. Nada indicava que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Durante uma missa comum, sem anúncio especial, uma mulher humilde se aproximou para receber a hóstia consagrada. Seu nome era Maria de Araújo, uma beata simples, profundamente religiosa, conhecida por sua devoção silenciosa e sua vida de penitência. Quando o Padre Cícero colocou a hóstia em sua boca, algo diferente aconteceu. Diante dos olhos do padre e de algumas pessoas presentes, a hóstia teria se transformado em sangue. Não um gesto simbólico, não uma interpretação espiritual, mas algo físico, visível. Um acontecimento que, para o povo, só poderia significar uma coisa: milagre. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. No sertão, onde os sinais são lidos com profundidade, aquilo foi interpretado imediatamente como manifestação divina. Para o povo simples, não havia dúvida. Era Deus confirmando algo, confirmando Juazeiro, confirmando Padre Cícero, confirmando a fé daquele lugar esquecido. Maria de Araújo passou a ser vista como instrumento de Deus, Padre Cícero como mediador escolhido. E as pessoas começaram a chegar. Primeiro, devagar, depois, em ondas. Homens, mulheres, idosos, crianças, vindos de longe, caminhando dias inteiros, carregando dores, promessas, doença, angústia. Juazeiro começou a mudar. Mas aquilo que para o povo era confirmação de fé, para a hierarquia da igreja era motivo de preocupação. A igreja sempre teve cautela extrema com relatos de milagre, e não por descrença, mas por medo do descontrole, do fanatismo, das interpretações livres demais. Uma fé sem mediação institucional poderia escapar das mãos, e Juazeiro estava escapando.
bispos e autoridades eclesiásticas passaram a investigar o ocorrido. Comissões foram formadas, exames realizados, perguntas feitas. Padre Cícero foi convocado a explicar o que havia acontecido, e ele respondeu com honestidade. Disse o que viu, disse o que acreditava, disse o que não sabia explicar. Mas também deixou claro algo essencial. Não buscava fama, não proclamava milagre por vaidade. Apenas não podia negar o que havia presenciado. Essa postura, embora sincera, custou caro. A Igreja não aceitou oficialmente o milagre. Determinou que os eventos não fossem divulgados. Proibiu o Padre Cícero de celebrar missas publicamente. Foi uma punição pesada. Para um homem cuja vida inteira estava centrada na fé e no serviço ao povo, ser afastado do altar era uma ferida profunda. Mas aqui acontece algo crucial. Padre Cícero poderia ter escolhido a obediência total, afastando-se de Juazeiro e deixando o povo órfão. Ou poderia ter rompido completamente com a Igreja. Ele não fez nenhuma das duas coisas. Escolheu o caminho mais difícil, ficar com o povo sem abandonar a fé. Essa escolha selou seu destino. Para as autoridades religiosas, ele passou a ser visto com desconfiança. Para o povo, passou a ser visto como mártir, alguém que sofreu punição por permanecer fiel à experiência espiritual do povo simples. Juazeiro se transformou num centro de peregrinação sem precedentes. Romeiros chegavam aos milhares, promessas eram feitas, orações se multiplicavam, mas, junto com a fé, vieram também os perigos, excesso de expectativa, exageros, projeções, e Padre Cícero, mais uma vez, precisou agir com prudência. Ele nunca afirmou ser santo, nunca confirmou milagres pessoais, sempre direcionou a devoção para Deus. Mas o povo precisava de símbolos, e ele havia se tornado um. O conflito com a Igreja marcou profundamente sua vida interior. Houve momentos de dor, houve períodos de silêncio forçado, houve noites longas de oração e dúvida. Mas nunca houve abandono do povo. A ruptura não foi apenas institucional, foi histórica. Ali se estabelecia uma divisão clara entre a fé popular nordestina e o olhar distante das estruturas centrais do poder religioso. Padre Cícero se tornou o rosto dessa tensão. Mesmo suspenso das funções sacerdotais oficiais, ele continuou acolhendo, aconselhando, orientando. Não celebrava missas, mas celebrava a escuta. Não dava a bênção oficial, mas abençoava com palavras. Não estava no altar, mas estava na vida. E isso fez com que sua influência crescesse ainda mais. Quanto mais tentavam silenciá-lo, mais o povo falava. Quanto mais o afastavam, mais ele se aproximava dos necessitados. O milagre, verdadeiro ou não aos olhos da instituição, havia mudado tudo. Mudado a vida de Juazeiro, mudado a história do Nordeste, mudado o destino de um homem que jamais buscou protagonismo. E agora, a fé simples do povo e a figura de Padre Cícero estavam definitivamente entrelaçadas. Não havia mais separação possível. Mas os conflitos estavam apenas começando. A fé traria perseguição. A devoção traria tensão política. O carisma espiritual se converteria também em poder, algo que o próprio Cícero temia. E é nesse cenário complexo que avançamos agora. Capítulo 6. Fé, popular e perseguição. Quando a fé do povo cresce fora do controle das instituições, ela passa a ser vista como ameaça, não porque seja falsa, mas porque é livre. Foi exatamente isso que aconteceu em Juazeiro após o episódio do milagre. A fé popular se expandiu sem pedir licença, sem esperar autorização, sem aceitar silenciamento. E onde a fé viva demais, há também medo. Juazeiro começou a ser observado com olhos desconfiados. Para autoridades religiosas, aquilo parecia desordem espiritual. Para autoridades políticas, parecia concentração de poder perigosa. Um lugar onde milhares de pessoas se reuniam em torno de um homem simples, ouvindo seus conselhos, obedecendo suas orientações morais, criava inquietação. Padre Cícero não queria poder, mas o poder se aproximou dele. E isso nunca acontece sem consequência. As perseguições assumiram várias formas. Primeiro, o isolamento religioso. Depois,
a desqualificação pública. Mais tarde, o ataque político. Padre Cícero passou a ser retratado como fanático, enganador ou cúmplice de superstição. Tentavam diminuir sua imagem, tentar romper o elo com o povo, mas o vínculo era profundo demais. Enquanto isso, os romeiros continuavam chegando, e cada romeiro levava consigo uma história: doença, perda, promessa, culpa, esperança. Juazeiro se tornava refúgio para quem não encontrava acolhimento em nenhum outro lugar. E Padre Cícero mantinha sua postura: escutar, aconselhar, orientar com prudência. Ele insistia em algo que nem todos compreendiam. A fé precisava caminhar junto com responsabilidade. Não prometia milagres fáceis, não estimulava exageros, não se colocava como salvador, mas também não afastava ninguém. Essa postura equilibrada incomodava ainda mais, porque não oferecia falhas óbvias. As perseguições vindas da igreja se intensificaram. Cartas foram enviadas, ordem de silêncio reforçada, tentativas de retratação exigida. Padre Cícero foi pressionado a negar publicamente os acontecimentos. Ele se recusou a mentir, mas nunca atacou a igreja. Essa posição intermediária, fiel à instituição e fiel ao povo, o deixava num lugar solitário. Ele não era totalmente aceito por nenhum dos lados, mas seguia. Do ponto de vista espiritual, esses anos foram os mais dolorosos. Padre Cícero carregava dentro de si um conflito profundo. Amava a igreja, respeitava sua hierarquia, mas não podia abandonar o povo que lhe confiara a alma. Esse tipo de dilema não aparece nos livros de teologia, aparece na vida e exige escolhas silenciosas. A perseguição não vinha apenas de fora. Alguns tentavam se aproveitar da fé popular. Enganadores se infiltravam, exageros surgiam, e Padre Cícero combatia isso com firmeza discreta. Orientava o povo a não se deixar levar por promessas fáceis. Ensinava que a verdadeira fé se expressa no comportamento cotidiano, na honestidade, no trabalho, na caridade. A fama de Juazeiro crescia, e com ela, o desconforto das elites regionais. Um povo unido, orientado por um líder moral forte, era difícil de controlar. E assim, pouco a pouco, Padre Cícero passou a ser envolvido também em disputas políticas, mesmo contra sua vontade. A fé, nesse ponto, deixava de ser apenas espiritual. Tornava-se força social. E toda força social precisa ser enfrentada ou incorporada pelo poder. Padre Cícero compreendia isso e temia, porque ele não queria ser político, queria ser pastor. Mas o sertão raramente separa essas coisas. Esse período marcou o endurecimento de sua figura pública. Ele se tornou mais reservado, falava ainda menos, pesava cada palavra. Sabia que qualquer frase poderia ser usada contra ele ou contra o povo. Essa cautela não era medo, era responsabilidade. Mesmo perseguido, nunca incitou revolta, nunca pregou violência, nunca chamou o povo para o confronto. Sua liderança sempre foi de contenção, não de explosão. E isso, ironicamente, o tornava ainda mais forte. A fé popular sobreviveu às perseguições porque se sustentava no cotidiano, na promessa cumprida, na mudança de vida, na esperança mantida. Não dependia de reconhecimento oficial, dependia de sentido. Padre Cícero atravessou esse período carregando um peso imenso, o peso de ser símbolo involuntário de uma fé que ninguém conseguia controlar. E ele suportou, com silêncio, com firmeza, com presença. Mas esse capítulo ainda não se encerra aqui, porque a partir desse ponto, a figura do Padre Cícero se expandiria para além do campo religioso. Ele passaria a atuar como líder político, conselheiro estratégico e mediador de grandes decisões, não por ambição, mas por necessidade. E é para esse momento complexo e contraditório que seguimos agora. Capítulo 7. O padre, o líder, o conselheiro. Quando um povo sofre por gerações e encontra finalmente alguém que o escuta, que o orienta, que o acolhe, esse alguém deixa de ser apenas pessoa. Torna-se referência, ponto de apoio, guia. Padre Cícero, mesmo afastado de funções litúrgicas pela Igreja, tornou-se essa figura para Juazeiro e para grande parte do Nordeste. Era o padre,
Era o padrinho, era o conselheiro, era a voz que muitos buscavam quando o certo e o errado pareciam nebuloso. Ele não pediu esse papel, nunca buscou, mas o povo deu, e ele assumiu, não por querer, mas por responsabilidade. Um líder que não se impunha, se oferecia. Ao contrário de líderes tradicionais, Cícero não comandava com autoritarismo. Era a força da mansidão que guiava. Ele era procurado para resolver disputas de terra, brigas familiares, conflitos entre vaqueiros e coronéis, tensões políticas, casos de violência doméstica, dúvidas morais, perdas irreparáveis. E sempre recebia, horas e horas ouvindo, horas e horas refletindo antes de responder. Quando falava, era com calma, como quem pesa cada sílaba. Seu conselho não obrigava, orientava, e isso tem muito mais poder. Juazeiro se transforma, não pela força, mas pela presença. Enquanto o mundo lá fora mudava lentamente, Juazeiro mudava rápido. Famílias inteiras migravam para perto do padrinho. Romeiros viravam moradores, pequenos comércios surgiam, agricultores buscavam terras próximas, vendedores ambulantes encontravam renda na movimentação constante. Juazeiro deixava de ser arraial, tornava-se polo, e tudo se organizava ao redor da casa simples, onde Padre Cícero atendia diariamente dezenas de pessoas. Ele não pedia que ninguém viesse, mas eles vinham mesmo assim. A política bate à porta. Com o crescimento da cidade e o surgimento de novas dinâmicas sociais, chegaram também as pressões políticas. O Nordeste do final do século XIX e início do XX era dominado por coronéis, chefes locais que exerciam poder com força, medo e influência econômica. Para esses coronéis, Juazeiro representava algo novo, um núcleo de poder moral independente, que não se submetia totalmente às estruturas tradicionais, e isso gerava inquietação. Padre Cícero entra na política, sem querer entrar. É aqui que surge uma das passagens mais complexas da vida do padrinho. Ele não era ambicioso, não gostava de disputas formais, não tinha espírito de confrontação. Mas sua palavra tinha peso demais para que ficasse fora do jogo político. Seu conselho podia decidir eleições, suas orientações podiam mover multidões, seus posicionamentos podiam reorganizar forças regionais. E, querendo ou não, ele se viu colocado no centro das relações de poder do Ceará. A missão se amplia, não só salvar almas, mas proteger vidas. Padre Cícero passou a atuar, de maneira discreta, como mediador entre coronéis, povo e autoridades distantes. Sua intenção nunca foi governar. Sua intenção era proteger. Proteger Juazeiro da violência, proteger os pobres dos abusos, proteger as famílias da instabilidade política, proteger os romeiros dos perigos das estradas, proteger seu povo de represália. E, para isso, ele precisou navegar o terreno perigoso da política sertaneja, um terreno cheio de interesses, vaidades, conflitos armados e disputas de território. O conselheiro de todos, uma das características mais impressionantes de Padre Cícero, era sua capacidade de dialogar com absolutamente todos. Coronéis violentos o respeitavam, governadores buscavam sua opinião, deputados o consultavam, chefes de família pediam sua bênção, mães aflitas pediam sua intervenção, pobres confiavam nele, ricos temiam desapontá-lo, bandidos se ajoelhavam diante dele, e muitos abandonavam a vida do crime após suas palavras. A força do padrinho não estava no poder formal, estava na autoridade moral, autoridade conquistada por exemplo, não por imposição. A liderança espiritual se torna liderança social. Juazeiro crescia, economicamente, espiritualmente, socialmente. E, com o crescimento, vinham também problemas: inveja, disputa, ambição, manipulações externas, conflitos internos. Padre Cícero fazia o possível para manter equilíbrio, mas ele não podia controlar tudo. E quanto mais a cidade crescia, mais ele carregava o peso do mundo sobre os ombros, a rotina exaustiva de um líder improvável. Apesar do aumento da responsabilidade, Padre Cícero mantinha uma rotina humilde. Acordava cedo, rezava longamente, atendia pessoas durante horas, conselhava
intermediava conflitos, visitava doentes, ajudava a família, distribuía o pouco que tinha, raramente descansava, raramente dizia não. E isso o consumia aos poucos, mas ele seguia, porque acreditava que sua missão era servir. E ele servia até o limite. A imagem do padrinho se espalha pelo Nordeste. A figura do Padim Cisso, como o povo carinhosamente passou a chamar, começou a ultrapassar as fronteiras do Ceará. Do Piauí vinham vaqueiros, da Paraíba vinham agricultores, de Pernambuco vinham devotos, de Alagoas vinham famílias inteiras em busca de conselhos. A fala lenta, a bênção calma, a mão trêmula que segurava rosários tornaram-se símbolos de esperança numa época de dureza. O mito começa a nascer. Mesmo contra a vontade dele, Padre Cícero nunca se colocou como santo, nunca buscou adoração. Mas o povo, carente de figuras mediadoras, começou a elevar sua imagem a outro patamar. Promessas eram feitas em seu nome, histórias de curas se espalhavam, relatos de visões, profecias e milagres se multiplicavam. Ele tentava conter, mas o mito já não cabia mais na moldura humana. Era organicamente criado pelo imaginário popular, e ele precisava lidar com isso com firmeza e humildade, para não deixar que a imagem ultrapassasse sua própria consciência moral. Este é o ponto da história em que Padre Cícero se torna definitivamente uma das figuras mais complexas do Brasil. Padre sem altar, líder sem cargo, político sem ambição, santo sem canonização, mito sem pedir para ser. É um papel que ninguém poderia escolher, mas que o povo lhe entregou. E ele aceitou não por vaidade, mas por amor. Agora, avançamos para outro momento crucial. O tempo em que romarias crescem, promessas se multiplicam, e Juazeiro se torna um dos maiores centros de fé do país. Capítulo 8. Romeiros, promessas e devoção. No sertão, a fé não é um adorno, não é apenas ritual nem cerimônia. A fé é sobrevivência, é força para levantar quando tudo desaba, é companhia nas madrugadas longas, é coragem quando a vida aperta. Por isso, quando o povo sentiu que havia em Juazeiro um lugar onde a fé encontrava acolhimento, ele começou a caminhar, e caminhou longe. Do Ceará vieram muitos, da Paraíba mais ainda, do Piauí, de Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe, da Bahia, Rio Grande do Norte, Maranhão, regiões inteiras enviando romeiros como quem envia semente. Cada passo era pedido, cada quilômetro era promessa, cada chegada era renascimento. A romaria não nasce organizada, ela nasce chamada. Não havia convite impresso, anúncio de jornal, campanha. Era boca a boca, era testemunho, era desejo. Um homem dizia ter encontrado conselho, outro relatava ter encontrado alívio. Uma mãe afirmava ter visto o filho melhorar depois da bênção. Uma mulher dizia ter mudado de vida após um conselho do padrinho. E assim, sem planejamento humano, uma força gigantesca começou a se formar. Romeiros vinham a pé, com sacos de pano no ombro, com sombrinhas desbotadas, com panelas amarradas na cintura, com retratos de entes queridos, com fitas, rezas, esperanças e dores. Juazeiro começou a respirar como um coração que se expande. A chegada em Juazeiro, emoção, choro e alívio. Ao entrar na cidade, muitos romeiros choravam. Choravam antes de ver o padrinho. Choravam ao pisar naquela terra seca e sagrada. Juazeiro tinha cheiro de promessa, cheiro de vela queimada, cheiro de suor misturado com fé. Mulheres se ajoelhavam na entrada. Homens tiravam o chapéu. Crianças tocavam o chão com reverência. Tudo ali parecia diferente, porque tudo ali era visto com os olhos da esperança. O encontro com Padre Cícero não podia atender a todos, mas tentava. A cada dia, dezenas se aproximavam de sua casa. Alguns ajoelhavam, outros pediam bênção, outros apenas queriam ser vistos. E ele via, com olhos que acolhiam antes de qualquer palavra, com um gesto que dizia: estou aqui. O povo sentia que, diante dele, não precisava esconder o sofrimento. Não precisava parecer forte. Não precisava fingir. Ali era lugar de verdade. E essa verdade curava.
A casa do padrinho vira abrigo espiritual. As pessoas vinham em busca de solução para problemas do corpo, da alma, da família, da vida. Chegavam contando histórias de doenças sem cura, casamentos em crise, filhos perdidos, plantios que não vingaram, dívidas impossíveis, pecados carregados como pedras. Padre Cícero escutava. Não prometia milagres, mas prometia esforço, oração, presença. E às vezes isso basta. As promessas que moldam destinos. Cada romeiro trazia uma promessa. Algumas eram simples: acender uma vela, deixar uma fita, rezar um terço. Outras eram difíceis: largar o vício, perdoar alguém, mudar de vida, reparar um erro. E, em muitos casos, as promessas envolviam longas caminhadas. Romeiros percorriam 50, 100, 200 quilômetros a pé. Passavam por sol a pino, por noites frias, por estradas abertas, mas chegavam, porque promessa é coisa séria. Promessa carrega força. A riqueza da fé popular. As romarias criaram uma cultura inteira ao redor de si. Chapéus de palha enfeitados, bandeiras com imagens de santos, cantigas próprias, cordéis que narravam milagres, ex-votos oferecidos por graças recebidas. Os ex-votos, aliás, tomavam conta das capelas, cabeças de cera, braços, pernas, corações, casas, barcos, ferramenta, tudo oferecido em gratidão. Cada ex-voto era uma história, um capítulo de vida, uma dor transformada em esperança, o impacto social e econômico. Com a chegada constante de romeiros, Juazeiro se transformou também economicamente. Apareceram vendas, hospedarias improvisadas, feiras, barracas, artesãos, cozinheiras, guias espontâneos. Tudo isso movimentava a cidade. A fé gerava trabalho, e o trabalho gerava dignidade. Padre Cícero observava tudo com preocupação e cuidado. Sabia que crescimento traz também risco, mas acreditava que Deus abençoa o esforço honesto. Conflitos surgem junto com a devoção. Nem tudo era harmonia. Alguns tentavam se aproveitar dos romeiros, outros queriam manipular a fé para fins próprios. Alguns grupos queriam transformar Juazeiro num reduto de fanatismo. E Padre Cícero, atento, trabalhava constantemente para manter o equilíbrio. Aconselhava sobriedade, pedia calma, desestimulava exageros, tentava manter a fé alinhada à vida prática. Era uma luta diária, porque quando a fé cresce demais, atrai tanto a luz quanto a sombra. Juazeiro se torna um símbolo de resistência. No começo, romaria era oração. Depois, virou movimento. Depois, identidade. Romeiros eram retirantes da alma em busca de consolo. A caminhada até Juazeiro era também caminhada interior. E Padre Cícero sabia disso. Não interferia na profundidade da experiência popular. Apenas oferecia orientação para que não se perdesse o senso do real. Ele dizia: tenham fé, mas tenham juízo. Essa frase ecoaria por décadas. O padrinho do Nordeste. Assim, nasceu o apelido que jamais o abandonaria: Padim Cisso, dito com carinho, com respeito, com proximidade. Padim Cisso não era apenas padre, era padrinho, era pai espiritual, era conselheiro de multidões. E esse título foi dado pelo povo, e não há título mais forte do que aquele que nasce no coração dos humildes. A devoção sem limite. Muitos acreditavam que ele tinha dom especial. Alguns diziam que ele via o futuro. Outros, que suas palavras mudavam destinos. Outros ainda, que sua simples presença aliviava a dor. Ele negava tudo isso. Dizia que o poder vinha de Deus, que era apenas instrumento. Mas o povo, sedento de símbolos, via nele algo maior. E talvez fosse mesmo. A partir daqui, a figura de Padre Cícero se tornaria ainda mais central na construção de Juazeiro como cidade, e em episódios políticos que mudariam o rumo do Ceará. Mas antes de falar de política em sentido amplo, é preciso entender como sua liderança se transformou em algo inevitável, quase natural, e como ele carregou esse peso enorme, quase sempre em silêncio. Capítulo 9. Política, poder e contradições. Toda grande figura espiritual, quando cresce demais, acaba sendo arrastada para o campo da política, mesmo quando essa não é sua vontade. E com Padre Cícero,
Isso aconteceu de forma lenta, inevitável e muitas vezes dolorosa. Ele nunca ambicionou cargo, nunca buscou prestígio político, nunca desejou comandar, mas sua palavra movia multidões. E onde há multidões, há interesse. Interesse econômico, interesse territorial, interesse de poder. Juazeiro era uma força nova no mapa político do Ceará. E essa força tinha um centro, um padre de fala mansa e grande autoridade moral. O início da influência política. No final do século XIX e início do XX, o Nordeste era dominado pelo sistema dos coronéis, chefes locais que controlavam regiões inteiras com base em terra, armas e influência. E esses coronéis precisavam do povo para manter o poder. Mas o povo, em Juazeiro, bebia de outra fonte, Padre Cícero. Isso mexia com o equilíbrio tradicional. De repente, um líder religioso se tornava peça-chave nas eleições municipais e estaduais. E, ainda que não quisesse, Padre Cícero passou a ter voz decisiva. Quando o conselheiro se vê forçado a intervir, Padre Cícero era frequentemente procurado para dar a bênção política a determinados candidatos. Coronéis, governadores, deputados, todos desejavam sua aprovação. E ele tinha dois caminhos. Se recusasse totalmente, Juazeiro correria risco de retaliação, violência, abandono político, punições econômicas. Se participasse, sua imagem seria misturada ao jogo do poder, algo que ele temia profundamente. Nenhum dos caminhos era simples. Ele escolheu o do equilíbrio, intervinha quando necessário, mas sempre buscando minimizar conflitos e proteger a cidade. O Pacto dos Coronéis. A política sertaneja era marcada por acordos silenciosos. Eu apoio seu candidato. Você protege meu povo. Eu intercedo por você quando precisar. Você garante segurança a Juazeiro. E Padre Cícero aceitava esses pactos apenas para garantir o bem-estar da população. Não era compra de votos. Era autopreservação comunitária. Juazeiro era vulnerável demais para abrir mão de proteção. A construção da cidade de Juazeiro, com o tempo, cresceu a pressão para que Juazeiro deixasse de ser apenas um distrito e se tornasse cidade de fato. Crescimento populacional, movimentação econômica, importância religiosa, tudo apontava para essa direção. E foi aqui que a figura de Padre Cícero se tornou indispensável. Sua influência garantiu apoio político para que Juazeiro se transformasse em município autônomo. Sem ele, isso provavelmente demoraria décadas. O prefeito improvável. Quando Juazeiro finalmente se tornou cidade, não havia nome mais natural para ocupá-la do que o dele. E assim, em 1911, Padre Cícero foi eleito prefeito. Um padre-prefeito. Algo impensável para muitos, controverso para outros e inevitável para Juazeirinho. Sua administração foi marcada por ordem, disciplina, crescimento urbano, melhorias básicas, acolhimento social. Nada grandioso, mas tudo necessário. Ele governava como aconselhava, calmamente. A rebelião de 1914, mas o auge das contradições políticas viria com a chamada Revolta de Juazeiro, em 1914, um dos episódios mais marcantes da política cearense. Sem entrar em detalhes militares, o essencial é entender que aquele episódio colocou Padre Cícero no centro de uma disputa intensa entre coronéis e governo estadual. Ele não planejou a rebelião, não incitou violência, não convocou ninguém, mas seu nome, sua figura e seu prestígio foram usados como bandeira pelos revoltosos. Para o povo, Padim Cisso era o protetor. E isso bastou para mobilizar centenas de homens armados. Mesmo contra sua vontade, ele virou símbolo de resistência, a dor de ser mal interpretado. Esse episódio o marcou profundamente. Ele, que sempre pregou paz, teve seu nome associado à guerra. Ele, que sempre aconselhou prudência, foi visto como líder involuntário de uma revolta. Ele, que sempre buscou conciliação, ficou no meio de forças que ele não controlava. Foi talvez o momento em que mais se entristeceu com sua própria influência, porque a força moral que o povo via nele também podia ser canalizada para aquilo que ele não desejava.
e isso doía. O peso de um líder que não queria mandar liderar não é fácil, mas liderar sem querer liderar é muito mais difícil. Padre Cícero carregava esse paradoxo todos os dias. Era amado por muitos, respeitado por autoridades, ouvido por políticos, buscado por gente de todos os cantos, mas também era alvo de manipulação, de pressões, de interesses externos. Ele caminhava sobre terreno instável e, mesmo assim, permanecia firme, porque sabia que seu papel não era se esconder, era proteger. Protectores não se retiram quando o mundo aperta. O líder espiritual versus o político involuntário. A essa altura de sua vida, Padre Cícero já não era apenas homem. Era símbolo religioso, orientador moral, líder comunitário, mediador político, referência regional. E, frequentemente, essas dimensões entravam em conflito. Às vezes, proteger o povo exigia decisões políticas que o angustiavam espiritualmente. Às vezes, obedecer à fé exigia distanciamento de acordos políticos. Era um equilíbrio delicado, e ele se mantinha nele com esforço diário. Críticas e acusações. Quanto mais seu poder simbólico crescia, mais críticas surgiam. Era chamado de manipulador, taxado de curandeiro, acusado de fanatismo, apontado como ameaça à Igreja, visto como líder político embutido. E, apesar disso, ele nunca se defendeu com agressividade. Continuou quieto, sereno, atendendo o romeiro, rezando, aconselhando. A força dele estava justamente nisso. Ele não se movia pelas opiniões externas, movia-se por missão interna. Um homem dividido, mas inteiro diante de Deus. Padre Cícero vivia numa fronteira sem mapa, a fronteira entre o sagrado e o secular, entre a fé e o poder, entre a humildade e a liderança inevitável. E ainda assim, nunca se perdeu de si mesmo. Seu norte interno era claro: servir. E é por isso que, mesmo com todo o peso das contradições, ele permaneceu firme até o fim. Agora, o peso do tempo se aproxima. O corpo envelhece, a fé amadurece, a devoção cresce ainda mais. E entramos na fase final, profunda e comovente. A velhice do padrinho, quando ele se torna quase uma estátua viva, um ancião venerado, e o Nordeste inteiro parece respirar o mesmo ar que ele. Capítulo 10. O velho padre e o peso da história. O tempo chega para todos, mesmo para aqueles que parecem maiores que o próprio tempo. Padre Cícero envelheceu diante dos olhos do povo, não de repente, não de forma abrupta, mas lentamente, como tudo no sertão. Os cabelos embranqueceram, o corpo ficou mais curvado, os passos mais curtos, a voz mais baixa, mas os olhos continuavam atentos. Na velhice, Padre Cícero já não precisava dizer muito. A presença bastava. Ele se tornara uma espécie de marco vivo. Alguém que já havia atravessado tantas fases da história que sua simples existência parecia testemunho. O povo o via como se visse o próprio sertão envelhecendo com dignidade. Juazeiro, agora cidade consolidada, girava ao redor de sua figura. Romeiros continuavam chegando. Promessas continuavam sendo feitas. Histórias continuavam sendo contadas. Mas o ritmo havia mudado. Padre Cícero já não atendia como antes. As horas de escuta eram menores. O descanso se tornara necessário. Ainda assim, ninguém se afastava, porque não se tratava mais apenas de ouvir palavras. Tratava-se de estar perto. O velho padre passava longos momentos sentado, às vezes em silêncio completo, às vezes segurando um rosário gasto pelo uso. As pessoas se aproximavam com cuidado, falavam baixo, respeitavam o tempo. Havia ali uma reverência que não exigia explicação. A velhice trouxe também maior solidão, não porque estivesse abandonado, mas porque poucos podiam realmente compreender o peso que carregava. Padre Cícero havia se tornado um símbolo tão grande que já não cabia em relações comuns. Ele era amado, mas estava só. As noites se tornaram mais longas, as dores mais frequentes, as limitações mais evidentes. Mas sua fé não diminuiu. Pelo contrário, amadureceu. Já não havia a urgência dos primeiros anos, nem a angústia dos conflitos com a Igreja, nem o medo das disputas políticas. Havia aceitação.
Ele sabia que não controlaria o futuro. Sabia que Juazeiro seguiria caminhos próprios. Sabia que o povo reinterpretaria sua história. E estava em paz com isso. Os conflitos com a igreja nunca foram totalmente resolvidos em vida. E isso doeu. Para alguém que nunca deixou de se sentir parte da igreja, a falta de reconciliação plena era uma ferida silenciosa. Mas ele não guardava rancor. Rezava pela igreja. Rezava pelos seus superiores, rezava pelo povo, rezava como sempre rezou. Na velhice, Padre Cícero parecia compreender algo que só o tempo ensina. Nem toda verdade precisa ser reconhecida oficialmente para permanecer viva. A fé popular continuava, a devoção crescia. O povo seguia chamando-o de padrinho, e isso lhe bastava. Seus conselhos, agora mais raros, eram ainda mais simples. Falava de perdão. Falava de humildade, falava de paciência, como se preparasse o povo para sua ausência. O corpo fraquejava, mas o símbolo se fortalecia. Quanto mais frágil ele parecia fisicamente, mais forte se tornava espiritualmente aos olhos do povo. Era como se todos percebessem que estavam vivendo os últimos capítulos de uma história irrepetível. O velho padre não se lamentava, não pedia nada, não reivindicava reconhecimento. Ele havia feito o que pôde, e isso traz uma paz profunda. Mas toda a vida, por mais longa e cheia de sentido, se encaminha para o silêncio final. E o povo sentia isso. Juazeiro sentia. E o sertão inteiro, mesmo sem saber explicar, parecia se preparar. Agora caminhamos para o momento da despedida. Não como rompimento brusco, mas como passagem tranquila, porque a morte, para quem viveu servindo, é apenas mais um passo. Capítulo 11. A morte que não silenciou. Quando a morte se aproxima de alguém que viveu para os outros, ela não chega como ruptura violenta, chega como recolhimento. Assim foi com Padre Cícero. Nos últimos dias, o corpo já não respondia como antes. O cansaço era constante, a respiração mais curta, as forças diminuídas, mas o espírito permanecia desperto. Ele sabia que o fim se aproximava e aceitava, não com resignação triste, mas com serenidade madura. Juazeiro parecia perceber antes mesmo do anúncio. Havia um silêncio diferente nas ruas, um cuidado maior nos gestos, uma reverência quase instintiva. As pessoas falavam baixo, rezavam mais, esperavam. Era como se o tempo tivesse decidido caminhar mais devagar. Padre Cícero passou os últimos dias cercado por pouco. Nada de multidões, nada de alarde. Não queria espetáculo. Nunca quis. Queria apenas paz. Rezava, escutava, agradecia. Seu olhar, cansado, ainda carregava a mesma mansidão que o povo reconhecia há décadas. Em 20 de julho de 1934, Padre Cícero Romão Batista partiu. Silenciosamente, sem anunciar milagre, sem discursos finais, sem dramatização. Como viveu? A notícia correu rápido. E o que se seguiu não foi apenas luto. Foi comoção coletiva. Juazeiro chorou. O Cariri chorou. O Nordeste chorou. Não era apenas a morte de um homem. Era a despedida de um tempo. O corpo foi velado com cuidado extremo. O povo se aproximava com lágrimas nos olhos. Alguns tocavam o caixão com respeito quase infantil. Outros apenas ajoelhavam. Mães levavam filhos. Filhos amparavam pais. Romeiros chegavam mesmo sem convite. Queriam ver. Precisavam se despedir. Mas algo curioso acontecia. Em meio ao choro, havia também gratidão. Porque Padre Cícero não deixava vazio. Deixava sentido. Não deixava abandono. Deixava continuidade. Para muitos ele não havia morrido. Havia descansado. E isso muda tudo. O funeral não foi apenas cerimônia religiosa. Foi rito popular. Ex-votos apareceram. Terços se multiplicaram. Canções simples ecoaram. Não havia luxo. Não havia pompa. Havia povo. E isso dizia tudo. A igreja, que durante anos manteve distância oficial, via agora a dimensão do que havia acontecido. Mas as instituições chegam depois. O povo chega primeiro. A morte de Padre Cícero não silenciou Juazeiro, não diminuiu a devoção, não encerrou a história. Pelo contrário, a ausência física fortaleceu o mito, porque agora ele não era mais apenas presença humana, era lembrança viva, era referência eterna.
Juazeiro não perdeu seu eixo. O eixo se interiorizou. Cada romeiro carregava um pouco dele. Cada conselho lembrado, cada gesto repetido, cada promessa renovada. O padrinho partiu, mas deixou algo que ninguém podia tirar: o pertencimento. A morte, nesse caso, foi transformação. O homem virou memória. A memória virou símbolo. O símbolo virou permanência. E assim, Padre Cícero passou a existir em outro lugar. Não apenas no túmulo, mas nas histórias contadas à noite, nas rezas simples, nos conselhos transmitidos de pai para filho, na fé que resiste. Agora, resta apenas olhar para tudo isso com calma, não para encerrar de forma definitiva, mas para compreender o significado, porque algumas vidas não se explicam, se sentem. E o que Padre Cícero deixou não cabe apenas na história, cabe no coração do povo. Capítulo 12. Padre Cícero. Fé, símbolo e eternidade. Há vidas que se encerram na morte e há vidas que começam realmente depois dela. Padre Cícero pertence ao segundo tipo, o homem que caminhou pelas ruas de Juazeiro, que ouviu dores em silêncio, que aconselhou com calma, que serviu com humildade, tornou-se algo maior quando deixou o mundo físico, porque sua presença não dependia do corpo, dependia do sentido que ele havia deixado, e esse sentido era imenso. Padre Cícero não ficou no passado, ele ficou no povo. A vida dele não se resume às datas, aos cargos, aos conflitos com a igreja, às tensões políticas. Tudo isso é parte da história, mas o essencial é outra coisa. O essencial é a marca que ele deixou na alma do povo nordestino. E essa marca não se apaga. Ela atravessou décadas, atravessou gerações, atravessou fronteiras. Ela mora nas romarias, nas velas acesas, nas promessas, nos ex-votos deixados com carinho, nas caminhadas longas feitas com fé sincera. Mora também nas conversas simples. Se Deus quiser e o Padim Cício ajudar, essa frase diz tudo. O padrinho se torna eterno. O povo transformou Cícero em algo que nenhuma instituição poderia decretar, em padrinho eterno. O padrinho que protege, o padrinho que intercede, o padrinho que entende. Para muitos nordestinos, Deus é o Pai do céu. E Padre Cícero, o padrinho aqui na terra. Um guia, um defensor, um intercessor cotidiano. Esse não é um título oficial, é um título afetivo. E títulos afetivos carregam peso que nenhuma caneta assina. O legado espiritual, Padre Cícero, deixou como ensinamento principal algo que parece simples, mas é profundamente revolucionário. Fé não é espetáculo, é cuidado. É no cuidado que mora a presença de Deus. Ele ensinava isso no dia a dia, sem tratados teológicos, sem discursos inflamados. A fé para ele era gesto, era visita, era escuta, era conselho, era paciência. Esse tipo de fé não desaparece, ela se multiplica. E multiplicou-se. O legado social juazeiro não seria Juazeiro sem ele. A cidade cresceu ao redor de sua presença, como planta que cresce ao redor de uma árvore antiga. Sem seu acolhimento, sem sua visão, sem sua autoridade moral, Juazeiro talvez tivesse permanecido vila. Mas ele plantou algo ali: ordem, esperança, identidade, pertencimento. E hoje, Juazeiro é grande por dentro, não apenas por fora. O legado humano. Acima de tudo, Padre Cícero mostrou algo que a história raramente reconhece de forma plena: que uma pessoa humilde, com poucas posses, pouco estudo formal político, um corpo frágil e voz mansa, pode transformar uma multidão simplesmente sendo coerente com sua missão. Ele não foi gigante pelo poder, foi gigante pelo cuidado. Não foi líder pelas armas, foi líder pela escuta. Não foi respeitado pela força, foi respeitado pela compaixão. É isso que o torna eterno. O legado mítico. Para além do homem e do padre, o mito cresceu. Padre Cícero se tornou personagem de cordéis, de pinturas, de canções, de romarias, de rezas caseiras, de histórias contadas por avós aos netos. O mito não distorce, ele amplia. Amplia aquilo que a alma reconhece como verdade profunda. E a verdade profunda sobre Padre Cícero é simples. Ele encarnou o cuidado num lugar que sofria e, por isso, se tornou maior que o próprio nome.
A reconciliação, que veio tarde, mas veio décadas após sua morte, a Igreja reavaliou sua postura, reconheceu excessos, aceitou sua grandeza pastoral, reaproximou-se. A reconciliação tardia não muda o passado, mas honra o homem que ele foi e reforça aquilo que o povo sempre soube. Padre Cícero hoje, no alto da estátua que observa Juazeiro, ele permanece guardião. Romeiros continuam subindo o horto carregando fitas, rezando baixinho, tocando a pedra, pedindo proteção. E ele continua ali, não fisicamente, mas espiritualmente, como presença, como símbolo, como lembrança, como promessa. Eternidade não é viver para sempre, é permanecer no coração do povo. Padre Cícero permanece, na força do sertanejo, na fé das avós, nas histórias contadas na beira da cama, nos terços pendurados nos retrovisores, no vá com Deus e com o Padim Cisso, no brilho do olhar de quem encontra consolo na devoção e, principalmente, naquilo que o povo sente sem precisar explicar. Agora, a narrativa chega ao seu descanso, não ao fim, porque histórias como esta não terminam, apenas repousam. Você pode fechar os olhos, respirar fundo, deixar que o silêncio do sertão envolva o corpo. A história continua viva em você. Boa noite.